Você sabe desenvolver diagrama de comandos elétricos do zero? Na verdade, esse vídeo é uma resposta ao Eduardo que perguntou: como que eu devo ter um raciocínio lógico, como que deve ser o meu raciocínio lógico para desenvolver diagrama de comandos elétricos? Como você deve estar percebendo, nós estamos respondendo uma série de perguntas da nossa audiência, a sua pergunta. Ou seja, você mesmo pode mandar a sua pergunta, está na descrição desse vídeo, o link para você mandar a sua dúvida também, ok? Se você quiser acompanhar todos os vídeos da nossa série, basta você se inscrever aqui no nosso canal e você vai ter também acesso a todos os vídeos assim que nós publicamos ele aqui no YouTube. Então nós falaremos no vídeo de hoje, em resposta ao Eduardo, sobre como desenvolver diagrama de comandos elétricos e qual é a lógica de raciocínio que eu tenho que ter no momento desse desenvolvimento. Vem comigo! Meu nome é Everton Moraes, aqui do portal Sala da Elétrica, e no vídeo de hoje então nós falaremos sobre como desenvolver nosso raciocínio lógico para o desenvolvimento de diagrama de comandos elétricos. Bom, para não ficar tão longo esse vídeo, nós vamos fazer um diagrama relativamente simples, nós vamos aplicar uma técnica que é bastante interessante e que é a que eu utilizo para ensinar meus alunos no dia a dia. Nós vamos colocar nossos conhecimentos de comandos junto com uma associação de lógica de contatos, através de uma técnica que eu vou mostrar para vocês agora na lousa, e o enunciado de hoje vai ser o seguinte: imagine que você tenha a seguinte situação. Eu preciso ligar um motor elétrico, onde esse motor elétrico ele possui, obviamente, o botão de liga, o botão de desliga, e eu também tenho um contato de um fim de curso que toda vez que ele for acionado, ele vai implicar no desligamento do nosso motor e vai acionar uma lâmpada. Vamos supor que essa lâmpada seja para identificar que por exemplo, se fosse um portão automático, se fosse um portão, o portão está aberto ou fechado, por exemplo. Mas, para ser bem simples, nós vamos fazer simplesmente um motor funcionando em função de um botão, liga, vai ter um botão de desliga, vamos dizer assim, e um fim de curso para intervir no funcionamento desse motor, caso ele seja acionado. Vamos fazer o seguinte: eu vou desenhar aqui na lousa um quadro para que você comece a entender a técnica que nós vamos usar hoje. Bom, esse quadro que nós desenhamos aqui foi para iniciar a parte de criação de lógica na nossa cabeça, do raciocínio lógico, de como que eu preciso pensar na questão lógica de acionamento, lógica de criação de um diagrama de comandos, tá? Lembrando para você que como que vai partir o nosso pressuposto aqui, ó. Eu tenho S0, S1, S2, M1 e H1, que são os componentes, pelo menos os principais componentes que vão intervir no acionamento do nosso dispositivo, do nosso motor, por exemplo, né, que é o foco, que é o M1. Então, quem são eles? Vou fazer uma legenda aqui de quem é cada um deles, quer ver? Olha só que interessante, então. O S0 representa para mim o botão desliga ou o botão de emergência. É claro que deve existir o botão liga, desliga e um botão de emergência. Mas como os dois vão ser vão ter praticamente as mesmas funções, e o que a gente precisa entender efetivamente aqui é a lógica, e a gente vai intervir com o botão desliga como se fosse o botão de emergência nesse caso, tá? O botão S1, que é o botão ligar o motor, o botão que vai ligar o motor. O botão S2, que não é botão, perdão, que é o fim de curso, que é o S2. E o M1, que é o motor 1, efetivamente representado no nosso diagrama de comando pela bobina de K1. E a gente vai chegar nisso daqui a pouco. O H1, que é o sinaleiro que o nosso fim de curso irá acionar no caso de estar pressionado. Tudo bem? Bom, bacana. Onde eu quero chegar? Lembrem-se que sempre que nós falamos de lógica de contatos ou lógica de comandos elétricos, nós estamos falando de dispositivos que eles somente têm duas situações: ou está acionado ou não está acionado, correto? E aí é o que nós colocamos como convenção, como uma lógica binária de acionamento desses dispositivos. Por exemplo, o botão S0 ele pode estar acionado ou desacionado. O botão S1 ele pode estar acionado ou desacionado. E assim por diante. O motor M1 pode estar ligado ou desligado, que vai entrar no nosso conceito de acionado ou desacionado também. O H1 pode estar aceso ou apagado, que também vai entrar na nossa condição aqui como acionado ou desacionado.
Legal? Primeira coisa que eu tenho que fazer aqui então é entender quem são, na verdade, os responsáveis pela intervenção no meu motor e no meu sinaleiro. Como assim? Concorda que os botões e o fim de curso são quem vai realmente interferir no acionamento do nosso motor e do nosso sinaleiro? Então, as condições de funcionamento deles é o que vai dar as condições de ligado ou desligado, tanto para o motor quanto para o sinaleiro. O que eu tenho que fazer aqui então? Vou vir aqui para o lado, ó. Aqui no S0, deixa eu ver se vocês estão me vendo aqui, ó. Aqui no S0, você tem a seguinte situação. Ou eu tenho o nosso S0 ligado ou desligado. O que eu vou fazer aqui então? Ó? Vou representar da seguinte maneira aqui, ó. Deixa eu pegar a cor laranja mesmo aqui. Vou fazer assim, ó. 0 é o nosso botão desligado e 1 vai ser o botão ligado, tudo bem? Mas eu vou começar, na verdade, de trás para frente e depois eu mostro o porquê disso. Então eu tenho aqui a seguinte situação, ó. O botão S2 pode estar desligado, desacionado ou acionado. Aqui ele pode estar desacionado ou acionado, desacionado ou acionado, desacionado ou acionado. O nosso botão S1, ele pode estar, então vai lá, ó, desacionado ou acionado, desacionado ou acionado. E aqui eu tenho o nosso S0, ele pode estar desacionado ou acionado. Essa é a variação que eu posso ter de condições de ligado e desligado para cada uma das circunstâncias aqui, ó. O botão S0, S1 e S2, ligado ou desligado em função da quantidade de variações que eu tenho aqui. Lembrando que eu não quero entrar muito no lado eletrônico da coisa, né? Mas quando a gente fala de binário, nós estamos falando do seguinte, ó. Nós temos duas condições. Um pouquinho, ó. Vou ver se vocês vão chegar aqui, ó. Por que duas condições? Cada um dos botões aqui, ele pode, botão e fim de curso, né? Eles podem ter duas situações, ou é ligado ou é desligado, correto? Ou é acionado ou desacionado, tanto faz. Então eu tenho duas condições aqui, tudo bem? E aí eu tenho quantos botões que vão intervir no acionamento do meu dispositivo, que são o motor e o sinaleiro. Eu tenho 3 botões. Então eu ponho 2 elevado à terceira aqui, ó, e eu tenho que existirá 8 variações de condições de funcionamento. Eu posso ter todos os botões desligados, eu posso ter o S0 e o S1 desacionado e o S2 acionado e assim por diante. E como que eu coloco isso no mapa aqui, né? Eu tenho 8 variações, então eu tenho 8 linhas, eu tenho 8 formas de enxergar como que o motor e o sinaleiro vão responder a esse acionamento. E aí eu tenho aqui a primeira coluna aqui, ó, mais próxima, que é mais próxima de M1, eu vou variar uma vez cada uma das condições aqui, ó, 01, 01, 01. Na segunda vez eu dobro essa variação, que aqui eu tenho uma variação, 2 variações, aí eu tenho aqui, ó, 0011, 0011, variou 2 vezes aqui cada uma das condições, e aqui, ó, eu vario 4 vezes aqui, ou seja, eu tenho 00001111, tudo bem? Sempre é o dobro, sempre a próxima coluna é o dobro da primeira. Eu não quero entrar muito nos detalhes aqui, mas é porque é 2 elevado a 0, 2 elevado a 1 e 2 elevado a 2. O que é 2 elevado a 0? 1. 2 elevado a 1 é igual a 2, né? 2 elevado a 2 é igual a 4. Então tem 4 variações aqui, tudo bem? Bom, mas vamos deixar isso aí por enquanto em off aqui, né? Quais são os dispositivos? E aí entra um pouco do nosso conhecimento de comandos, que vai ser, por exemplo, deixa eu ver se o verde vocês vão enxergar aí, né? Ó. Vou fazer as bobinas aqui para ficar mais claro, acho que o roxo fica legal. Eu vou fazer, por exemplo, aqui, ó. Eu sei que eu vou ter que acionar aqui uma bobina de um contador, que é a bobina que nós falamos que será K1. Então, ó, tem a bobina de K1, que será acionada. E eu também tenho aqui, vou pôr aqui do lado. É claro que esse processo é um processo de rascunho, não é verdade? E aí depois a gente vai organizar tudo, né? Então tem aqui, ó, um sinaleiro, que eu vou chamar esse sinaleiro de H1, tá aqui, ó, H1. E aí, as minhas interferências, que são os botões, vão fazer o acionamento desses 2 indivíduos aqui acontecer ou não. Lembrando aqui então, ó, já vou interligar a parte inferior aqui assim, ó. E aí nós sabemos que vai ter fusível e assim por diante aqui. Nesse momento não é o que eu quero ajudar vocês a desenvolver o raciocínio lógico de acionamento. Bom, vamos fazer o seguinte,
Vamos imaginar como que vai se comportar o nosso circuito mediante o acionamento aqui dos nossos botões e do fim de curso. Então olha só, primeira coisa, vou até fazer com outra cor aqui, vou fazer com roxo aqui do lado, ó. Se tiver todos, e aí, lembrando, hein, 0 e 1 não quer dizer ligado e desligado, quer dizer acionado ou desacionado, legal? Então, ó, estando os botões S0, S1 e S2 desacionados, e vale lembrar, o botão S0 é o botão desliga, não é isso? O botão desliga, ele normalmente, o que que ele é? O botão desliga, ele é normalmente fechado. Então, ó, S0, vocês estão chegando aqui, ó, tá apagado lá para vocês, né? Deixa eu fazer mais para baixo isso aqui, ó. Vou fazer assim, ó. Vou fazer aqui na frente, para ficar mais fácil, ó. O S0, ele é normalmente fechado, porque é um botão de desliga, ou seja, ele vai ter um contato normalmente fechado. Quando eu acionar ele, ele abre o contato, não é isso? O botão S1, ele é um botão normalmente aberto, NA, legal? O fim de curso, ele vai ser pra gente aqui, dependendo da situação, NA ou NF. E o motor e o sinaleiro são dois acionamentos que vão receber alimentação, uma é bobina e outra é lâmpada. Onde eu quero chegar aqui com vocês, ó. Conhecendo essa situação, ó, não estando acionado, se eu não pressionar o S0, se eu não pressionar o S1, se eu não pressionar o S2, o que tem que acontecer aqui com o meu motor e com o meu sinaleiro? Bom, vamos supor que nessas condições eu quero que ambos estejam desacionados. Então, eu quero, por exemplo, que o M1 esteja desacionado e o H1 também esteja desacionado, né? Então, não pressionei nada, não acionei nada, nada de motor nem lâmpada será ligado. Agora, e quando, por exemplo, somente o nosso S2 for acionado? Lembra que eu falei lá no enunciado que estava assim, o botão liga vai ligar o motor, o botão desliga vai desligar o motor e quando o S2, que é o fim de curso, for acionado, ele vai desligar o motor e acionar a lâmpada, não era isso? Então, nessa situação aqui, ó, eu tenho que manter o nosso motor desacionado, ou seja, vai ficar desligado, ele vai acionar a lâmpada, não é isso? Então é assim que tem que ficar. Se eu somente apertar S1, acionar S1, o que tem que acontecer com o nosso motor? Se eu somente apertar o S1, ele tem que ligar o nosso motor. Vai ligar a lâmpada? Não, não vai ligar a lâmpada. Por que não? Porque o S2 não está acionado. Legal? Quando tiver o S1 e o S2 acionado, ou seja, ambos, o S1 apertado, pressionado, e o S2, que é o meu fim de curso, também pressionado, eu vou ter aqui, ó, o meu motor ligado, tudo bem? E o H1, que representa aqui o fim de curso está acionado, eu também quero que ele fique acionado aqui, ó, eu quero que ele fique aceso. Quando eu pressionar o S0, o que o S0 tem que fazer? Quando eu pressiono o S0, eu tenho que... Ele é o botão desliga, lembra? Ele vai desligar tanto o meu motor quanto a minha lâmpada também. Então eu quero que desligue a lâmpada também aqui no momento que eu aperto o botão S0, porque ele vai estar numa linha estratégica para fazer isso. Quando eu pressionar S0 e S2, o que eu quero que aconteça? Eu quero que desligue o meu motor e também desacione a minha lâmpada. E aí, é claro, as condições aqui vai ser mediante as circunstâncias daquele momento ali, tá? Quando eu tenho, por exemplo, S0 e S1 pressionado, o que eu quero que aconteça? Lembra que o S0 é nosso botão de desliga, nosso botão de emergência? Então eu quero também que ele, quando estiver acionado, ele também desligue o nosso sistema, o nosso motor e a nossa lâmpada. E quando pressionar o S1, o S0, o S1 e o S2 simultaneamente, eu quero que também mantenha desligado o nosso circuito. Olha só o que nós fizemos, ó. Nós projetamos aqui em 1 e 0 o que vai acontecer com o nosso diagrama em função da minha necessidade, em função do enunciado que nós fizemos anteriormente. Então o que eu tenho que começar a colocar em papel aqui, ó? Vamos observar que sempre que o S0 é pressionado, ou seja, sempre que ele for acionado, ele tem que manter sempre tudo desligado, correto? Então eu tenho que deixar o S0 numa linha estratégica para desacionar todos os meus acionamentos que serão o motor e o sinaleiro. Então a primeira coisa que eu vou fazer aqui, ó, eu vou colocar o S0 aqui assim, ó. Esse aqui é o nosso S0. Vamos falar que é um botão com trava, porque não é um botão de emergência? Então é um botão com trava. Eu vou colocar aqui do lado também, em laranja,
a tag, né, ó, S0, tá? Vou até mudar essa tag aqui, ó, para laranja também, para ficar tudo bonitinho aqui e padrão. Pronto. Então eu tenho ali, ó, S0, K1 e H1, legal? Por que eu coloquei o S0 ali em cima? Porque aqui, na verdade, ó, eu tenho uma linha comum. E aí, pessoal, olha só, ó, vamos esquecer nesse momento a parte lá de relé térmico, né, a parte de fusível, porque eu quero que você imagine aqui, na verdade, e comece a entender essa lógica de criação da rotina no seu cérebro de pensar a lógica de comandos elétricos em função de um guia, que é essa tabela que nós fizemos. Eu aconselho até você fazer, pensar num projeto, vamos dizer assim, e tentar fazer dessa maneira. Um projeto simples de início, você ia incrementando ao longo do tempo. Aqui na sequência, nós temos o seguinte, né, ó. A partir desse ponto, eu vou começar a distribuir a minha alimentação para os demais componentes. Por quê? Eu vou deixar que a alimentação passe toda pelo S0, porque eu coloquei, então, o S0 em série com o meu circuito. Fazendo isso, toda vez que eu pressionar ele, o que acontece, ó? Toda vez que ele for acionado, o que acontece com o contato dele? Vai abrir. Se ele vai abrir, ele vai limitar, vai cessar a corrente elétrica que vem aqui para baixo. Cessando a corrente elétrica, nada funciona, que é exatamente o que nós queremos. Ou seja, nada funcionar em função do botão estar pressionado S0. Depois nós vamos conferir cada um dos passos aqui com o diagrama que nós desenvolvemos, tudo bem? Bom, continuando então, ó. Na sequência, eu vou ter aqui assim, ó, o meu condutor continuando, né? Eu vou colocar agora o nosso botão S1. Por que eu vou colocar o botão S1? Porque o botão liga, não é isso? Vamos lá, ó. O botão liga. Curiosidade, né? Sabia que essa abertura aqui, ela tem cerca de 30 graus em função da base dela, para garantir o contato normalmente aberto aqui, ó, mais uns 30 graus aqui de abertura. Bom, vamos voltar para o assunto aqui agora, ó. Bom, esse botão nosso aqui, então, é o botão S1, nada mais é do que o botão que liga o nosso motor, efetivamente. E aí, quando eu tenho aqui o botão sendo pressionado, então, o que acontece quando eu pressiono o S1? O S1, e aí, ó, lembra que eu falei que é um rascunho, então a gente vai intervir aqui ainda, tá? Quando eu pressiono S1, que tem essa situação, essa e essa, ou seja, nessas duas situações aqui, aqui embaixo não vale porque sempre que eu pressiono S0, ele desliga o nosso motor. Então tem que condicionar aqui, ó. Quando eu pressiono S1, ele liga sempre o motor. Então, ó, pressionou S1, ele vai ligar o nosso motor. Tudo bem? Bacana. Bom, chegando nessa situação aqui, então, o K1, ao ser pressionado aqui o S1, o K1 ele vai ser acionado. Só que, como nós sabemos, eu poderia ter ido mais longe no enunciado e falado assim, ó, toda vez que eu pressionar S1, liga o motor 1 e mantém esse motor 1 ligado. Se eu coloco esse mantém o motor 1 ligado, eu já estou obrigando o meu cérebro a pensar no seguinte, no contato de selo, para manter o nosso motor ligado. Então vem aqui e coloco o selo aqui assim, ó. Eu acho que selo não é muita novidade para vocês não, né? Acho que você já conhece aí o selo provavelmente dito. Então vou colocar aqui assim, ó, o selo que vem, na verdade, do contator K1. Bacana? Selo do contator K1. Aí veio a segunda parte do nosso enunciado, que falava assim, ó. Quando eu acionar aqui, então, o nosso fim de curso, ele vai fazer o seguinte. Eu vou colocar que o fim de curso é normalmente aberto. Por que eu vou colocar que ele é normalmente aberto aqui, ó? Porque quando aciona o fim de curso, ele vai acionar a nossa lâmpada 1. Quem que é o fim de curso? O fim de curso nosso recebe a tag S2. Não é isso que nós colocamos anteriormente? Olha lá, ó. O S2 é o nosso fim de curso. Então toda vez que eu aciono o fim de curso, eu aciono o H1. Vamos ver se está batendo aqui, ó. Todo mundo sem acionar, nada acontece. Então se eu não acionar nada aqui, ó, ou seja, deixar o S0 do jeito que está, o S1 do jeito que está, o S2 do jeito que está, ou seja, não pressionei os botões, nem o fim de curso, ambos aqui, tanto a bobina quanto a lâmpada, não vão acionar. Nem a lâmpada acende e nem o contator será alimentado, tudo bem? Se eu acionar somente o S2, acionou somente o S2, a lâmpada acendeu.
correto? Se eu acionar somente S1, o motor liga. O motor, ó, acionou S1, o motor liga, mas nada acontece com o H1, tudo bem? Se eu acionar o S1 e o S2 simultaneamente, está falando aqui no nosso projetinho aqui, ó, nossa tabela, que ambos vão acionar. Ah, então se eu acionar S1 e S2, ambos acionam, bacana. Se eu vier aqui e acionar somente o S0 em qualquer uma das condições, ó, acionei o S0 e não acionei nenhum dos outros botões. Então, ó, aciono S0 e não aciono nenhum dos outros botões, permanece desligado, porque o CC é corrente aqui. E em todas as outras situações, independente se eu aciono S1, ou aciono S1, S2, ou aciono somente S2, independente dessa situação, sempre eu vou abrir esse circuito. Então, nada acontece aqui para baixo. Então, está tudo obedecendo aqui a nossa regra. Vamos supor que nós havíamos colocado no enunciado que o S2 desligaria o K1. Se o S2 desligaria o K1, então eu precisaria fazer o seguinte, ó. Com o S2 sendo acionado, o meu motor tem que desligar, porque eu dei exemplo lá do portão, né? Então, se o S2 aciona, eu desligo o portão e aciona a lâmpada H1. Então, olha só. O que eu teria que acontecer aqui, ó? Nesse momento, se eu analisar aqui, ó, o pé da letra, e falar assim, ó, acionando o S1 e o S2 simultaneamente, eu tenho que ligar o H1 e desligar o motor 1. O que está acontecendo aqui agora? Se eu acionar S1 e S2 simultaneamente, acionei os dois, vai estar ligando o H1 e também vai estar ligando o K1, correto? O que eu preciso fazer? Eu vou pegar e eu faço a seguinte pergunta para o meu diagrama aqui, ó, para a minha tabela. Falo assim, ó, com o S2 acionado, ele vai acionar a lâmpada H1 e ele vai também desligar a lâmpada, o motor M1, ou seja, vai desacionar a contatora K1. E aí eu faço o seguinte, quando eu falo que o S2 vai desligar, eu estou na verdade falando o seguinte, ó, eu vou falar que vou colocar um contato aqui assim, normalmente fechado, de quem? Lembra que eu falei que era um rascunho, vai ficar meio sujo por enquanto aqui, mas só pra gente entendendo, né, ó. Vou pegar aqui, ó, esse cara, né, vou colocar aqui S2, e aí, nesse momento, o que eu faço é, toda vez que o S2 for acionado, além de acionar a lâmpada H1, ele também desaciona o nosso contator K1. Tudo bem? Vamos ver se bateu? Olha lá, ó, acionado o nosso S2, aqui é o S2. Se eu acionar o S2, desliga o motor e liga o H1. Se eu acionar o S2, tá aqui, ó, S2, aqui, ele desliga o motor e ele liga a lâmpada 1, tudo bem? Então ele vai vir aqui, ó, bateu no S2, ele vai desligar a minha bobina. Legal? Se eu fosse mais além ainda, eu poderia aqui colocar as tags corretas para cada uma dos nossos componentes, né? Então eu poderia vir aqui, por exemplo, ó, e falar aqui, S0, ele é um contato 1 e 2, porque é contato normalmente fechado. O S1, 3 e 4. Aí eu tenho aqui, ó, vou vir aqui, vou pular aqui rapidinho, ó. A1 e A2 aqui no K1. O K1, 13 e 14. 13 e 14, contato aberto dele. E eu ainda tenho aqui o S2, vamos pôr aqui, ó, 13 e 14 no nosso S2. Por que eu coloquei 13 e 14? Porque aqui, ó, é um outro contrato dele, eu vou pôr 21 e 22 aqui. E aqui eu tenho, por exemplo, X1 e X2 aqui na minha lâmpada. Então eu comecei a melhorar aqui o nosso diagrama, né? Bom, mas aí aqui ainda ia muito além, eu poderia colocar algumas coisas de referência cruzada, algumas outras intervenções. Bom, o que eu passei aqui hoje para você foi a tabela com a referência da sua necessidade para você transportar isso para a sua realidade aqui do seu painel, do seu comando, né? Espero que você tenha gostado desse nosso assunto, onde nós falamos aqui da criação de um diagrama, e isso aqui vai ajudar você a entender, a ler diagramas corretamente. Eu até aproveito a oportunidade, o gancho aqui, para te convidar para participar do Método Lead Express, que é uma série de vídeos que nós faremos sobre leitura e interpretação de diagramas elétricos para você que é da área de elétrica e sabe a importância que a leitura e interpretação tem no nosso dia aí. Bom, e vai começar agora, dia 10 de outubro, você pode participar, tá? Então eu estou deixando o link aí também para você estar participando lá, e também está na descrição aqui do nosso vídeo, você já sabe como que funciona tudo aqui. Se você gostou do nosso vídeo de hoje, me dá um like aí para mim medir aí o nosso impacto com esse nosso vídeo, e também não perca e se inscreva no nosso canal para receber todos os nossos vídeos
continuamente. Um grande abraço e eu te espero no nosso próximo vídeo e também na nossa semana exclusiva aí, que infelizmente é uma vez por ano somente que acontece, mas você já pode participar, que é o Método Lead Express. Um grande abraço e até lá. Tchau, tchau.